meus amigos, estamos de volta mais uma quarta-feira. Alegria em estar com vocês aí, oportunidade de compartilhar com vocês mais um momento em que a gente já conviveu também com o grupo de leigos da nossa comunidade na última reunião agora do mês de abril. E a gente agora leva essa mensagem compartilhada com aquele pequeno grupo para o grande grupo da comunidade, para todos aqueles que nos acompanham aí nas nossas reflexões. Hoje, então, o tema que a gente vai trabalhar é um pouquinho diferente daquele caminho que a gente estava olhando na semana passada. Os leigos solicitaram um trabalho sobre a parábola dos talentos. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa parábola dos talentos, que está escrita em Mateus capítulo 25. Então a gente segue aí nesse caminho. Primeiro, o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por propiciares a cada um de nós dons e talentos que nos diferenciam entre as pessoas. Tão diferentes são os dons, tão variados são os talentos que nós temos. Nós queremos compreender neste momento de reflexão como podemos exercitar esses talentos que Tu ofereceste e que Tu dás a cada um de nós. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então, parábola dos talentos é o nosso tema. Está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30. Primeiro a gente falando um pouquinho sobre parábola, né? O que é uma parábola? E a gente vai ver que parábola é uma forma de ensinamento, é uma história que se cria para ensinar a alguém alguma coisa. Jesus usou muito esse recurso. E Jesus tem um olhar muito atento ao que as pessoas vivem e conhecem e como que elas estão se relacionando com o seu mundo. E lá ele cria histórias, então, usando os elementos que estão à volta dessas pessoas. Então isso é uma parábola, né? Elas sempre são tiradas da realidade do mundo cultural e social em que a pessoa vive. São contadas com o propósito de transmitir uma verdade espiritual. Esse é o significado, né, do termo parábola, dessa ferramenta ou dessa forma, né, de ensinar. Né? É um elemento didático, né, que Jesus usa aí para a sua comunicação, na sua pedagogia também para nos ensinar. E aí, hoje nós temos a parábola dos talentos. Tá? Bem conhecida a parábola dos talentos. Jesus conta lá que havia uma pessoa que era dona de uma grande propriedade e precisou fazer uma viagem, como era costume desses donos de grandes fazendas, fazerem viagens e deixarem toda a sua propriedade sob a responsabilidade de alguns para irem administrando enquanto a pessoa viajava. Depois, quando voltava, pedia contas e satisfação de tudo que tinha acontecido na fazenda e oferia os seus lucros também. Então, na parábola de Jesus, o dono da fazenda, ele chama três, né, encarregados, três servos, e confia a eles, então, diferentes quantias de talentos, ou seja, de recursos, de quantias. Um talento era uma quantia referente a um tempo de trabalho, uma quantia monetária, né, em valor, moedas. Então, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Né? Trocando em miúdos é isso. Era 500, 200 e 100, né? Os talentos que eles receberam. Talentos diferentes, tá? Cada um recebeu uma porção diferente. E o que a gente vai ver a respeito dessa parábola? O ensinamento central dela, ela vai girar em torno do desperdício, né, desses talentos. Ou seja, da inatividade do uso do talento. Né? E é essa inatividade ou esse desperdício é o que irrita o dono da propriedade. No caso, o dono da propriedade, facilmente a gente identifica como sendo Deus, que é o dono do mundo, que é o dono de tudo aquilo que existe dentro do mundo. E Deus chama todos nós para perto dele como administradores dele e confia para nós diferentes situações, diferentes dons, né, para que nós possamos administrar os nossos dons e talentos. Tem uns que tem bastante, tem uns que tem médio, tem uns que tem pouco. Então essa é mais ou menos assim a prática, né? Traduzindo aí para o dia a dia da gente. Como que estão então esses talentos nossos e como é que está esse exercício? Aí começam as perguntas, né, que a gente precisa fazer agora com a gente. A parábola é para a gente aplicar na vida da gente. Então, quais são os teus talentos? Quais são os teus dons? Consegue pensar? O que você entende como teus dons, teus talentos? São não só em habilidades, mas também em tudo aquilo que você tem, sejam eles físicos, materiais, profissionais, enfim. Quais são as tuas habilidades? Quais destes que você está usando mais, que você lida mais com eles? Quais teus talentos que você mais administra?
Quantos talentos ou quantos dons você acha que tem como presente de Deus? Você está naquele grupo do 5, você está no grupo do 2, você está no grupo do 1. Você é aquele que tem muitos? Ou acha que tem mais ou menos? Ou acha que tem muito pouco? Como é que está indo? E com qual desses empregados você se identifica? Né? Com aquele que administrou bem, que devolveu 5 mais 5, aquele que administrou bem legal também, 2 mais 2, ou aquele que enterrou e disse, não, tá aqui, devolve aquele que você me deu, eu não ganhei nada com ele. Como que você se identifica? Como que você se vê? Quando você pensa na sua vida, nas coisas que você sabe, que você tem, que você pode, e como você está lidando com essas coisas que você sabe, que você tem e que você pode fazer. Como é que você se vê nesse cenário? Se Jesus estivesse agora na tua frente, Jesus ia dizer o que para você? Daquelas frases que Jesus usa na história lá. Jesus disse para um lá, muito bem, servo bom e fiel. Se foi fiel no pouco, vou te colocar sobre muito. No outro também, muito bem, servo bom e fiel. E no outro ele disse, cara, você me decepcionou. Você vai ser jogado fora, cara, você não presta porque você não fez aquilo que tinha que ser feito. O que Jesus diria para ti hoje, olhando para você, administrando a tua vida, os teus recursos, teu dinheiro, teus bens, tua sabedoria, tuas habilidades de cantar, de louvar, de tocar, de fazer? Você sabe fazer alguma coisa? Está fazendo isso para o reino de Deus? Sim ou não? E aí, o que você acha que Jesus diria para ti? Se você fosse encontrado agora, se ele voltasse hoje, o dono da grande, do planeta, do mundo, de tudo aquilo que tem aí, para uma satisfação de contas, como é que você estaria? Está guardando o talento ou está usando o talento? Então, esse é o ponto que a gente quer refletir aí hoje. Né? Os dons, os talentos, eles podem ser materiais ou espirituais. Né? Tem uns que são bem de espiritualidade, tipo fé, esperança, bondade, amor. E tem os materiais, que são a tua conta bancária, o teu dinheiro, o teu recurso, o teu trabalho, o que você ganha no teu trabalho, o que você tem à tua disposição, o teu patrimônio, o teu carro, o teu equipamento, o teu, enfim, você está usando tudo isso como? Para quê? Né? Só para você? Ou está repartindo também para o reino de Deus? Está colocando a serviço do reino de Deus aquilo que você tem também? Qual que é o teu maior dom espiritual? O que tu acha? O que você vê dentro da espiritualidade como a tua maior virtude? E qual que é o teu maior dom material? O que você acha? O que você tem como dom mais precioso, material teu? Aí pensa sobre esses aí e pensa como é que você está usando eles dentro do reino de Deus. Então, o problema que a gente tem aí nessa parábola que Jesus aponta, a parábola sempre tem um problema para ser tratado. Né? Essa é uma característica, sempre tem algo que precisa ser resolvido aí. Então, aqui o que a gente vai ver nessa parábola, que aparentemente não é só a preguiça do servo que motiva a ira do dono da fazenda. Né? Ele não mostrou nenhum arrependimento e ainda culpou o mestre pela sua timidez e sua incompetência. Esse é o bom problema dele. Ele não fez, talvez foi preguiçoso, ou talvez teve medo, talvez teve cuidado, sei lá o motivo que ele tinha, mas não foi só isso que irritou, mas é o fato de ele nem chegar a dizer assim, olha, me perdoa, eu fiz errado, agora estou vendo que os outros fizeram, eu não fiz. Nem tem essa disponibilidade de pedir perdão, ele tem, e ainda diz, não, eu não fiz porque você é um cara que é muito durão e eu tive medo. Então o problema não sou eu, o problema é você que é durão, eu não faço porque você é assim. Então o empregado quis transferir, quer dizer, eu coloco para Deus, olha Deus, eu não faço porque você não me dá tempo, você não me dá oportunidade, você não me dá chance, você quer tudo muito santo, tudo muito perfeito, eu não sou assim, então por isso que eu não faço nada dentro do reino de Deus também. Né? Eu não tenho tempo, e o tempo quem me dá é tu, então é porque você não me deixa fazer as coisas como eu quero, então você que é o culpado. Talvez a gente tenha aí que pensar um pouco sobre como que a gente está se desculpando, em vez de assumir as responsabilidades. Eu não fiz porque eu tive preguiça, porque eu fui egoísta, porque eu tive medo, porque eu não tive entendimento claro sobre as coisas, eu não entendi que isso podia ser usado dentro do teu reino, me perdoa. Então agora daqui para frente quero mudar. Não tem indícios de que haja um pensamento nesse sentido da parte daquele servo que foi considerado um servo mau. Tá? Então o que acontece? Que às vezes a gente, por medo do fracasso, a gente recusa até tentar. E a gente daí se vê impedido de ter o sucesso. Tem tanto medo de fazer, que nem tenta fazer. Anda com aquele freio de mão puxado,
sempre cheio de medo, de incerteza, de dúvida, e que não tem ainda aquela confiança. Não, eu vou tentar, se não der tudo bem, né? Eu vou tentar de novo, eu sei que Deus vai me ajudar, e eu não vou ter medo disso, vamos lá, eu vou me encorajar. Às vezes tem pessoas que têm muito medo, tanto medo, que acaba não fazendo, se mobiliza pelo sentido negativo, né? Se congela e acaba não conseguindo fazer aquilo que podia fazer. Não tem nem a ideia do que seria capaz. E vive trancado, vive travado. A gente, normalmente eu digo assim, vive com o freio de mão puxado, né? Esse é um problema que às vezes algumas pessoas têm. E a gente precisa soltar um pouco esse freio, precisa confiar um pouco mais em Deus e colocar os dons e os talentos a serviço do reino de Deus, aquele que a gente sabe, né? Não precisa ser perfeito, não precisa ser o 5, pode ser o 2, né? E se for um, pode ser um também, não tem problema nenhum, né? Mas seja, não se encolhe, né? Não pense que você não tem responsabilidade e que você não tem valor naquilo que faz. A parábola dos talentos, ela é um convite para todos nós que somos a igreja de Deus, a andarmos na ideia de uma igreja livre e aberta, de pessoas que se veem encorajadas a fazer, a tentar, a querer, a buscar. Aqui a gente tem uma ideia, né, do grande empreendedor, aquele dos 5 talentos, corajoso, visionário, alegre, né? Esse é o herói. Então às vezes a gente fica esperando, o cara é porque o cara é grandão, o cara é porque o cara pode, o cara é porque o cara tem condições, eu não sou que nem ele, eu não sei falar que nem ele, eu não tenho o carro que ele tem, eu não tenho o emprego que ele tem, eu não tenho a casa que ele tem, eu não tenho a riqueza que ele tem, eu não tenho a desenvoltura que ele tem, o papo que ele tem, e aí a gente fica se escondendo, porque esses são os heróis, e só para eles que tem espaço. Só tem valor quem nega bastante a contribuição, a participação, o empenho, o resultado, né? Ele dá 10, ele dá 20, eu não consigo dar um, então também não dou. E eu não faço, eu não vou, eu não compareço. O cara tem uma voz que é uma maravilha, então ele que canta na igreja, eu nem tenho voz, eu não vou cantar. Né? O cara tem todo o tempo da vida, ele pode vir no culto todo domingo, eu não posso vir, eu tenho que trabalhar. Mas também nunca vem também, então acabou, não vou mais vir. Deixa quem tem tempo para vir na igreja e assim vai. Então a gente acaba às vezes se encolhendo, né, se desculpando e não é o correto aqui, né? A parábola ela apresenta possibilidades diversas para quem tem 5, para quem tem muito, para quem é grandão, para quem tem 2, para quem é mediano e para quem tem um só também tem tempo. O dono da fazenda deu igual para eles e deu a responsabilidade igual para eles poderem fazer da melhor forma possível. E esteve aberto a receber deles aquilo que eles eram capazes de trazer. Tudo isso depende de como que você vê o mundo. Tem pessoas que olham para o mesmo lugar e enxergam coisas diferentes, né? Tem pessoas que só enxergam problemas e dificuldades. Tudo o que você propõe não dá, não vai ser possível, não vai dar tempo. Vai chover, vai estragar, vai estar tá em cima da hora, tem muito sol, tem muito vento, não é possível. E aí as pessoas às vezes acabam se escondendo atrás e o outro vai lá com o mesmo contexto, na mesma situação e faz a coisa acontecer, né? Então a gente vê isso também dentro da igreja de Deus. Tem muitas pessoas que veem primeiro os problemas. Parece que é para se desculpar para não ter que fazer. Dá a impressão que é assim. Porque o outro está na mesma condição, no mesmo lugar, na mesma hora e vai lá e tenta e faz e dá certo. E consegue, né? Sempre tenta primeiro. Sempre se expõe, sempre espera, sempre tem coragem de investir para ver se realmente não vai dar. Mas não se encolhe em cima de discursos internos já prontos dentro da cabeça de que não vai dar, de que não vai valer a pena, de que não vai ter tempo, de que alguma coisa vai acontecer. Então, essa imagem eu achei muito interessante de compartilhar com vocês. Tem gente que só enxerga o tempo feio, nublado, a terra seca, o horizonte sombrio, né? E o outro olha para o mesmo lugar e enxerga um céu azul, um campo verde e uns prados bonitos assim. O mesmo lugar, o mesmo olhar, né? E a gente precisa ver onde estão nossas oportunidades, né? O olhar da gente deve ter sempre voltado para a busca da possibilidade e não para a desculpa da impossibilidade. Eu vou olhar para ver no que eu posso me agarrar para me desculpar para não fazer. E tem outro que vai dizer assim, eu vou olhar isso aqui e vou achar um jeito de fazer alguma coisa com tudo isso, né? Então essa é a possibilidade dos talentos, né? Na vida real,
Isto é fora das parábolas, mas como elas bem retratam, também é assim. Pois Deus dá a cada pessoa uma dose de talentos distinta das doses entregues a todos os demais. Uns recebem muita inteligência e sensibilidade e pouca força física, e outros o contrário. Então veja, sempre tem uma forma balanceada de Deus distribuir os talentos. Dentro de uma igreja, Deus põe todos os talentos que Ele precisa para que aquela igreja seja boa e seja forte. Uma igreja só vai ser fraca, ruim e pequena e desajustada quando as pessoas estiverem enterrando seus talentos. Se nós pensarmos hoje dentro da nossa comunidade, cada comunidade podia ser uma grande comunidade, muito importante, muito dinâmica, muito ativa, muito forte. Às vezes não é, porque tem muitas pessoas com os tesouros escondidos, com os talentos escondidos. Elas não dão, elas não contribuem, elas não comparecem, elas não ajudam, elas não acreditam, elas só veem problemas e dificuldades e elas estão lá dentro da comunidade. Então elas acabam sendo um peso dentro da comunidade e por isso a comunidade não atinge seus objetivos. Então nós precisamos pensar, e eu? O que eu estou sendo? Eu estou sendo uma força positiva dentro da comunidade? Deus me colocou lá e eu estou usando minha força para isso? Minhas habilidades para isso? Então, ok. Então, juntando nossas forças, nós poderíamos ter uma ótima comunidade e a satisfação do dono da igreja. Né? Assim, é com as pessoas perante Deus. Recebem doses distintas em intensidades diferentes, mas não lhes será exigido mais do que as aptidões que eles permitem produzir. O único comportamento que Deus não aceita é o descaso e a inércia. Então, vejam bem, a ideia é que a gente possa ver, sentir, pensar e fazer, agir. Né? Deus não quer que todo mundo produza igual. Lá na parábola, lá, Jesus aceitou o que cada um trouxe. Jesus não disse, eu vou te dar 5, você tem que trazer 5. Ele se alegrou com o outro quando trouxe mais 5. Também se alegrou com o outro quando trouxe mais 2. O outro podia ter trazido mais 1, podia ter trazido mais 4, mais 6. Mas Jesus aceitou o que ele trouxe, porque ele trouxe algo. Agora, na história lá, o que causou a indignação é não ter tentado, é ter escondido e ainda ser desculpado, se achando que estava com a razão, de ter escondido, de ter enterrado. Essa inércia é o que acaba irritando a Deus. Jesus dá a cada um de nós uma missão, de acordo com a nossa capacidade. Para cumprir a missão, Ele nos dá recursos como dons, bens materiais ou conhecimentos. Nós precisamos investir esses recursos para cumprir a missão. Mas as habilidades são diferentes, os recursos são diferentes, os tempos são diferentes. Cada um de nós tem uma grande parcela de responsabilidade com aquilo que tem. Para fazer a engrenagem funcionar, cada um tem que fazer a sua parte. E aí a coisa vai, a coisa anda legal. O tamanho do sucesso não é o mais importante para Deus. Deus não ficou na história lá mais contente com o que deu 5 do que com o que deu 2. Ele aceitou igualmente, elogiou os dois. Ele só não ficou contente com o que enterrou os talentos. Tanto o servo de 10 talentos quanto o servo com 4 talentos receberam a mesma recompensa. O mais importante é o coração. Deus se alegra de quem tem o coração pronto para servir. Então não é o quanto você pode fazer, mas é o como você faz. E isso é o que Deus está pesando. E isso é o que essa parábola nos ensina, que a gente tem essa disponibilidade. Importante que tudo aquilo que a gente faça para a glória de Deus. Esse é o ponto-chave. Né? Aqueles, na parábola, eles tinham que entregar para o dono da fazenda. O serviço, o rendimento era do dono da fazenda. Então, que a gente faça dentro da igreja para a glória daquele que é o dono da igreja. Esse é o pensamento importante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: se comerem ou beberem, quer dizer, se fazer qualquer coisa que vocês fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, usem tudo para a glória de Deus. Nunca vamos fazer para aparecer diante dos outros ou para conquistar alguma posição social privilegiada ou alguma vantagem social apenas lá dentro da comunidade, de sermos elogiados ou reconhecidos ou coisa assim. Não, é para a glória de Deus que eu faço. Tudo seja para a glória de Deus. Cabe salientar que os dons espirituais são aqueles listados em Efésios. Lá nós temos uma lista, né? Capítulo 4, versículo 11 a 16, que servem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Enquanto que habilidades são capacidades naturais, inerentes a cada pessoa, e que podem ser cognitivas, sociais ou físicas. Então, uma diferença que a gente está fazendo aí sobre dons e as habilidades. Né?
Os dons são aqueles presentes específicos de Deus. Você pode olhar lá em Efésios, se tem curiosidade de ver lá, quais são os dons que Deus te dá, né? O presente específico de Deus. Com os dons você desenvolve habilidades. E essas habilidades elas podem ser de conhecimento, de vida social ou física, são as habilidades que a gente desenvolve. Com o que Deus nos dá, a gente se torna hábil para fazer. As duas coisas eu posso colocar a serviço de Deus: dons e talentos, dons e habilidades, né? O que eu ganhei e o que eu aprendi com elas, eu coloco tudo a serviço do reino de Deus. Aí nós temos os dons do Espírito, né, que estão mencionados também em Gálatas 5, 22. Esses são os dons que o Espírito Santo dá, que são prontos dentro de nós, né? Nós apenas precisamos lidar com eles e trabalhar e aplicar eles. Já estão prontinhos para serem trabalhados: o amor, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São os dons do Espírito Santo. Todos nós temos esses dons. Se nós conseguimos colocar todos esses dons a serviço da igreja, do reino de Deus, provavelmente nós vamos ter uma igreja muito forte, muito bem estruturada, e um Deus muito satisfeito e contente com todos nós também. Então, sobre os diferentes dons, né, podemos dizer que o critério da divisão dos dons que recebemos do Senhor está intimamente ligado à capacidade de cada um. Isso nos informa que existem pessoas com capacidades maiores do que outras. Entretanto, não podemos olhar para essa informação e afirmar que Deus está fazendo acepção de pessoas ao distribuir dons. Deus gosta mais daquele, por isso que deu mais para o outro. Não está autorizado esse pensamento, que não é isso que Deus está fazendo. É da liberdade de Deus. Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer, né? E Ele não está demonstrando preferências para as pessoas. Ele simplesmente está distribuindo da forma como Ele quer, né? E claro que junto com essa distribuição sempre as responsabilidades, maiores ou menores também. São diferentes dons, então a igreja era composta. Jesus Cristo fala isso, né, lá através do apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele compara a igreja ao corpo, né? Tem a cabeça e tem os pés, tem as partes pequenas e as partes menores, as partes maiores, né? As menores são tão importantes quanto as maiores, e uma está ligada à outra, uma precisa da outra. Uma não pode dizer: eu não sou você, então, porque eu não sou cabeça, eu não faço parte do corpo. Então, não, a ideia é que a gente se sinta parte desse grande corpo de Cristo, como sendo uma pequena parte dele, sendo uma parte mais nobre ou menos nobre. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a ideia, tá? Em 1 Coríntios, você vai encontrar lá no capítulo 12, versículo 7, e no capítulo 12, versículo 11, os diferentes dons que a gente tem. Então, você pode fazer essa leitura também, além daquele outro texto que eu já mencionei para vocês antes lá. Aqui é outro texto que fala sobre diferentes dons, né? A distribuição desigual dos dons tem muito a nos ensinar. Por que Deus dá uns para uns de um jeito e para outros de outro, né? Isso nós vamos perceber que o Senhor sempre faz com que nunca, ou melhor, Deus distribui isso porque a igreja dele precisa desses diferentes dons, né? Então essa distribuição de dons é por causa das diferentes necessidades. Cada um tem um dom de fazer algo que Deus também precisa, né, para que a missão de Deus possa ser realizada. Não existe apenas uma coisa a ser feita do reino de Deus. Por isso tem que ter vários dons, porque existem várias coisas a serem feitas, vários jeitos de fazer também. Então esse é o motivo da distribuição. É bem importante a gente ter a ideia lá, quando a gente olha para os três que Deus fala que receberam os talentos, a importância da diligência, do ato de levar a sério, né, o que recebeu. Isso é a diligência, o interesse, o cuidado, a urgência. Eles não apenas receberam, mas eles logo saíram, diz o texto, né? Aqueles dois que saíram, eles pegaram e logo saíram para trabalhar com os seus dons. Eles não ficaram esperando, guardando, para esquecer que tem até o dom, enfim, né? Depois, amanhã, quem sabe outro dia, ainda não, né? Então, não, além da responsabilidade, importante é a diligência, né? Lemos o texto, a gente vê que os dois servos receberam e saíram imediatamente com seus talentos e dons e foram fazer a sua parte. Não ficaram embromando com o que tinham e com o que sabiam, mas foram logo e fizeram a sua parte. E essa a gente chama de diligência. É importante que a gente tenha essa ideia. A gente vai encontrar então essas duas realidades, né? Daquele que é ansioso e daquele que é ocioso, né? Nós temos muitas pessoas que são muito ansiosas. Elas vão e elas são muito otimistas
e elas acham que dá tudo e que pode tudo e para elas nada não tem tempo ruim. A gente precisa às vezes dar, né, segura um pouco aí, vamos mais devagar. E tem aqueles que são ociosos, que não, depois, quem sabe, amanhã, outra hora, outro dia, depois da chuva, deixa anoitecer, deixa amanhecer, vamos ano que vem, né? Quando a gente fizer 60 anos, a gente faz isso, então, nós vamos fazer uma festa, daí a gente vai comemorar, mas por enquanto a gente ainda está nos 40, vamos esperar. Então tem aquela ociosidade, né? Importante a gente buscar esse equilíbrio entre a ansiosidade e a ociosidade, né? De nós encontrarmos o meio termo para fazermos a nossa parte. Finalizando, a gente tem um texto bem importante agora que nos chama muita atenção, que é porque quando voltará o dono, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Então Apocalipse 22 diz lá, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Em sua graça o Senhor nos deu dons e talentos para que possamos realizar as boas obras, e estas serão recompensadas. Esta é a recompensa da graça que cada um de nós receberá de maneira completamente justa e apropriada. Naquele dia, todo cristão será recompensado por Deus por causa das suas obras, de forma que a obra iniciada nesta vida será finalizada, e a glória de Deus brilhará em cada cristão para o louvor do seu nome. Olha aí, né? Se isso não nos motiva a sermos ativos dentro da igreja de Deus com os nossos dons, então tem alguma coisa errada. Porque vai acontecer que ele vai voltar. E a gente vai ter que enfrentar essa volta e prestar conta daquilo que a gente ganhou. Como dom, como talento, como habilidade. Deus nos abençoe para que todos nós possamos ser ativos e tenhamos uma igreja verdadeiramente rica em ações e exercícios daí dos dons e talentos. Certo, gente? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma boa noite, bom tempo, um bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima quarta.